Vamos falar de vida? Amém ou não? Amém. Vamos falar de vida, não é isso? Essa é a proposta. Estamos no mês de missões. Já fomos desafiados de várias formas, em todas as modalidades, para perceber um assunto que é tão básico. Deus tem nos dado vida para que a gente possa distribuir essa vida. Essa é a mais profunda realidade. Eu queria compartilhar um pouquinho com você dentro desse tema, aproveitando que nós estamos no mês de setembro, também conhecido como Setembro Amarelo, falando um pouquinho sobre a prevenção, falando um pouco sobre alguns fatores que, de alguma forma, chegam aí no teu dia a dia, no meu dia a dia, no nosso cotidiano. Pensando em missões, não há dúvida que nós nos esbarramos com pessoas que muitas vezes estão tão desmotivadas, tão desalicerçadas, estão em confusão existencial a ponto de não querer mais viver. E vale dizer que quando nós entramos nessa vibe, nesta direção, as pessoas na realidade não querem tirar a própria vida, as pessoas querem tirar a dor que acompanha a existência. Esta é a mais profunda realidade. E eu não vou me deter a dados, não trouxe nada, se vocês estão olhando ali, não vai ter, hoje não vai, não quero. Me perguntaram, a Bia falou assim, o senhor trouxe? Eu falei, não, hoje eu quero que o pessoal preste atenção no que eu quero compartilhar com vocês. Abra sua Bíblia, se você puder, no livro de Ruth, e eu quero ler 2 versos, eu vou me basear, eu tenho muitos dados a distribuir a você, mas depois, num outro momento, certamente, eu quero que o que nós vamos compartilhar aqui fique na sua mente, no seu coração, e se você desejar mais saber, me procure, nós vamos ter momentos incríveis de compartilhar algumas informações preciosas, mas não vai ser aqui hoje na modalidade de dados, tá bom? Ruth, capítulo 1, os versos 16 e 17. Vamos lá? Olha lá. Mas Ruth respondeu, não insistas comigo para que te abandone e deixe de seguir-te, pois aonde quer que fores, irei também, e onde quer que ficares, ali ficarei, o teu povo será meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, ali também morrerei, e serei sepultada. Que o Senhor me castigue se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Eu já vi esses 2 versos, pelo menos parte deles, em convite de casamento, convite de bodas, né? É muito interessante. A gente usa isso, mas é fora do contexto. Essa é a grande verdade. E eu queria pensar um pouquinho a partir dessa história. O livro chama Livro de Ruth. Eu entendo que Ruth ela é coadjuvante nessa história. Se pudéssemos mudar o nome, eu mudaria o nome desse livro. Livro de Noemi. A história de Noemi. Essa é a grande verdade. Ruth, ela faz parte da história, mas toda a história está baseada na vida de Noemi. E eu quero dividir um pouquinho com vocês o drama, a dor, o sofrimento desta mulher chamada Noemi. Originalmente vivia em Belém, vale dizer que Belém, a palavra Belém significa casa do pão, e ela sai junto com seu marido e seus 2 filhos para Moabe, uma terra distante, uma terra vizinha, na realidade, não tinha nada a ver com o povo de Israel, e ela vai lá no momento em que Belém está passando uma grande adversidade. Falta pão em Belém. Na casa do pão falta pão. E aí então, ela com seu marido e seus filhos, saem na direção de Moabe. 10 anos eles vivem lá em Moabe. E neste período, Noemi tem a vivência das dores mais intensas da alma humana. A perda do seu marido e logo em seguida perde os seus 2 filhos. Que coisa triste. São dores. E eu gostaria então de começar a partilhar com você dessa experiência de Noemi na seguinte perspectiva: a dor, o luto, a depressão são ações naturais e normais na vida de um ser humano. Não aceitamos, não gostamos, nos sentimos incomodados, nunca estaremos preparados para isso, essa é a mais pura verdade. Ninguém se prepara para a perda, né?
Não existe cursos, não existe graduação, nem pós-graduação, nem mestrado, nem doutorado, em detrimento à perda. Perda é perda, perda nos incomoda, nos machuca, nos tira do eixo, nos descola da realidade. Perda é perda. É interessante que Noemi, ela passa por isso. Primeiro perde Elimeleque, seu esposo. Deus é meu Senhor, o que significa Elimeleque. Deus é contigo, Deus é comigo. Como é duro alguém perder alguém que tem essa prerrogativa no seu nome. Se Deus é com ele, se Deus é forte nele, agora ele já não existe mais. Noemi experimenta a dor, o luto pela perda do seu marido. Carla e eu brincamos muitas vezes de quem vai na frente. E ela pede encarecidamente que eu seja cavalheiro nessa hora, que permita que ela vá na minha frente. E é duro que a gente vai vivendo e vai descobrindo que hoje é mais um do menos um. Ok? E a gente está caminhando nessa direção. Quem vai na frente? Não sei, não faço ideia. Né? No princípio do cavalheirismo, eu talvez não permita isso. Né? Mas ninguém está preparado para isso. A bem da verdade, nenhum de nós, pais, estamos preparados para enterrar os nossos filhos. É outra postura desconecta da vida. O natural é pais irem na frente. Né? Meu pai está com 82 anos, o mês que vem faz 83, está com Alzheimer. E é interessante que, de alguma forma, Deus vai utilizando de todo esse enredo, este pano de fundo para nos preparar, de alguma forma, não para a perda, mas para a sequência da vida. O natural é eu enterrar meu pai. Mas pode ser que isso não aconteça. Isso não está na nossa mão. Noemi perde o marido, já não é fácil. Agora ela enfrenta 2 dramas sequenciais, a perda dos seus filhos. E é interessante o nome deles. Já viram? Malom e Quilion. O que significa Quilion? Dor na espinha. Possivelmente esse menino nasceu com um defeito físico. E talvez todo esse drama da vida, de alguma forma, foi um pano de fundo para preparar para este momento trágico na vida de Noemi. Ela perde. E é tão profundo isso que ela sente a dor na sua intensidade. Ela perde tudo, e aí nesse contexto que nós lemos esses versos diz respeito ao discurso de Ruth, em voltando agora para Belém. Passa-se 10 anos, agora Noemi volta sem marido, sem filhos, e Ruth diz assim, olha, eu vou contigo. E Noemi diz, não, volta para a casa dos seus pais. A Orfa foi rapidinho, não perdeu tempo. Não julguem a Orfa. Não julguem. É errado julgar a Orfa. Porque ela tinha de ter anteparo. E o anteparo era a família dela. Mas Ruth diz, eu vou contigo. E aí tem esse verso que é muito profundo, ela diz assim, eu vou contigo. Onde você estiver, eu vou estar lá. Onde você morar, eu vou morar lá. Aonde você vivenciar a sua história, lá estarei. E morrerei também lá. E olha, chamo a Deus como testemunha. Lembre-se, Ruth é moabita. Ruth não tem nada a ver com o povo escolhido. Mas ela diz que Deus me puna. E quando ela fala Deus aqui, ela está dizendo de Yahvé. Ela está dizendo do Deus de Noemi. Está dizendo que Deus me puna, se porventura eu mudar de ideia. Olha que coisa interessante. E ela caminha. O que me chama a atenção é que quando elas chegam em Belém, Noemi é uma mulher conhecida. Talvez como você e eu, que moramos há muito tempo no mesmo lugar, vizinhos nos conhecem, né? Não é assim? Hoje está todo mundo de cabelinho branco lá, né? Perto das nossas casas. De alguma forma, vimos histórias sendo construídas. E Noemi volta. E aquelas amigas delas, conhecidas delas, dizem assim, não é Noemi? E ela diz o seguinte, olha, não me chame mais Noemi.
Interessante, Noemi significa aquela que é agradável. E é tão bom estar do lado de alguém agradável, é ou não é? É bom demais conversar com pessoas agradáveis, não é? Estar do lado de alguém que é ranzinza não é muito legal, né? É chato, não é? Mas Noemi, então, ela agora fala para essas conhecidas delas: não me chame mais de agradável. Eu não sou mais agradável. Me chamem de Mara, que significa amarga. Amarga. O que me chama a atenção em Noemi é que ela não esconde as suas guerras, as suas lutas. Cantamos isso aqui hoje, né? Nós precisamos entender isso. É bom viver as vitórias, as alegrias. Como é bom isso, como é gostoso. Mas tão certo quanto as alegrias da vida existem as tristezas, as dores, os flagelos da vida. E nós precisamos aprender a colocar para fora. Na segunda-feira estive aqui com um grupo bacana de homens. E eu disse que com homem um negócio é interessante demais da conta, a gente conversar com homem. A gente fala assim: ei, tudo bem? O cara fala: tá tudo bem, então acabou o assunto. Percebe? Essa motivação entre homens é uma coisa maluca, gente. E aí, tá com algum problema? Não, nenhum. Beleza, então vamos. Na cabeça do homem é assim que funciona. Com mulher é um pouco diferente, né? Se você não quer ouvir os dramas, não pergunte. Porque se você falar: tem algum problema? Meu Deus. Abre o caderno, página 1, brrr, página 2, brrr, página 3, brrr, tem um monte de coisa e vai falar sobre aquele mundaréu de coisa, né? A esposa pergunta para o marido quando ele chega em casa: e aí, meu amor, como foi o teu dia? Tudo bem, pronto, acabou o assunto. Aí o marido fala assim: e aí, amor, como foi o seu dia? Ah, de manhã eu acordei, eu fiz isso. Na hora do almoço, a criança, o cachorro, o papagaio, e vai longe. Não é assim? Isso é natural, isso é bacana, isso faz parte. E aí cabe a mim e a você, temos uma habilidade de outiva, capacidade de uma escuta ativa. É muito importante. Noemi diz para suas amigas: a minha real situação hoje não é agradável, é de dor. E eu declaro isso através dessa mudança de nome. Não me chame mais Noemi, me chame de Mara. Em outras palavras, Noemi está assumindo o seu grau depressivo na sua existência. Ela está num processo de depressão. Ela está enfrentando a depressão que está presente na sua história. E eu creio que nós precisamos aprender a entender, em primeiro lugar, que a dor, a adversidade, o luto, o sofrimento são naturais enquanto somos seres humanos. Jesus disse: no mundo vocês terão aflições. Ele não poupou o discurso, ele não disse: olha, vai ser tudo maravilhoso. Ele não disse isso. Ele disse: vocês vão enfrentar sofrimento. Seguir a Jesus implica em estar disposto a sofrer. Noemi está sofrendo. Reconhecer a dor, então, é o primeiro passo para o enfrentamento da dor. Porque só quando eu reconheço a dor, quando eu assumo que está doendo, é que eu posso ser acolhido. Quando eu não assumo a minha dor, eu me faço de forte. E nós devemos ser honestos com a gente mesmo. Nós vivemos numa sociedade que ninguém quer ouvir ninguém. Ninguém está disposto a ouvir. Sabe por quê? Porque quando eu me disponho a ouvir um ser humano, eu tenho que abrir mão da minha própria agenda. E aí começam os grandes problemas da vida. Porque todos nós temos uma agenda. Algumas pessoas, uma agenda extremamente complexa, complicada, não abre espaços. Mas quando eu me disponho a ouvir, eu preciso abrir mão da minha agenda. E eu preciso, na disposição de ouvir alguém, eu preciso acolher esse ser humano. O que Noemi está dizendo para suas amigas é essa: está doendo. Isso é real.
não dá para esconder mais. Nós vivemos numa sociedade que nos impõe todos os dias máscaras, gente. A máscara do tá tudo bem, tá tudo resolvido, não tem problema. Não está doendo. Nós precisamos tirar isso e mostrar quem de fato somos. Quais são as nossas dores, os nossos dilemas, as nossas contrariedades, as nossas inquietações. Nós precisamos fazer como Noemi. Noemi declara com muita propriedade que ela não está acanhada em dizer o que está doendo. O que está nela, de fato, é a dor. Isso me lembra o Salmo 34, versículo 18, que diz: o Senhor está perto dos que têm um coração quebrantado. E eu preciso me dispor a isso, ter um coração quebrantado, mostrar as minhas fragilidades. Eu preciso ser honesto comigo mesmo e saber que a dor que eu sinto também é conhecida pelo próprio Deus. Deus sabia da atitude de Noemi, Deus sabia da dor dela, Deus sabia que ela tinha perdido o esposo e os filhos, Deus sabia que ela tinha saído sem nada de Belém e voltado agora também sem nada. Deus sabia de tudo isso e ela precisava externar isso. A lição que eu extraio da vida de Noemi nessa primeira fase é que eu preciso me dispor a externar a minha dor para que eu possa ser cuidado. Se eu escondo a minha dor em meio à multidão, ninguém vai perceber. Só eu vou ter que lidar com ela. Eu não sei se eu já contei para vocês. Quando eu pastoreei a Igreja Batista em Mauá, hoje conhecida como Igreja Batista Água Viva, na época era a Igreja Batista do Jardim Guapituba, nós perdemos uma menina, uma jovem. Ela saiu da nossa igreja, foi para uma outra igreja em Santo André, uma outra igreja nossa, batista, lá em Santo André, porque era maior do que a nossa. E era uma menina depressiva, filha de um diácono. E nós conversamos com ele algumas vezes, falando da importância de cuidar dela. Mas ela foi se esconder numa maior igreja, onde ela pudesse ser parte da multidão, sem percepção, sem objetividade. E um dia o pai dela encontrou o corpo dela numa corda na viga principal da garagem. Ela tirou a própria vida. Deixou um bilhete dizendo: eu só queria uma pessoa que pudesse me ouvir. Isso arrebentou todos nós. As pessoas estão gritando. Muitas vezes o grito é tão intenso que ninguém ouve. A segunda lição que eu quero deixar aqui para a gente, pensando neste mês de missões, onde eu e você somos chamados por Deus para cumprir a missão, e a missão é cuidar de gente. Deus nos salvou para cuidar de pessoas, né? Pessoas são importantes para Deus. Eu gostaria de chamar a nossa atenção, isso está lá em Ruth 1, de 6 a 18, anote aí para depois você ler, a importância do desenvolvimento de uma rede de apoio. Em meio à tristeza, Noemi, ela pensou que ficaria sozinha, mas me chama a atenção que Ruth é um instrumento de Deus, claro, de companheirismo. Perceba, ela diz: onde você for, eu vou atrás. Isso me chama a atenção da disposição que eu devo ter em cuidar de pessoas, em perceber e fazer parte dessa rede de apoio. Muitas pessoas estão gritando existencialmente e muitas vezes estão perdidas no meio da multidão. E eu preciso ter uma sensibilidade espiritual a ponto de identificar o sofrimento e chamar a pessoa e me tornar um elo, uma rede de apoio na vida das pessoas. Ruth se compromete a permanecer ao lado de Noemi, mostrando não apenas lealdade, mas também empatia. Vale dizer que empatia não é se colocar no lugar do outro. É, antes de tudo, ser capaz de se projetar em meio à dor e perceber a dor do outro a partir do outro. Isso é ser empático.
Eu já disse isso aqui, acredito. Não dá para dizer para a pessoa que acaba de perder o pai, e o fato de eu perder o pai, eu dizer para ela, eu sei o que você está sentindo. Eu não sei o que a pessoa está sentindo, porque o pai é dela. Eu sei o que é perder, no momento, graças a Deus, não sei, mas eu vou saber o que é perder o meu pai. O pai do outro é pai do outro, da outra. Nós podemos sim estar ao lado. Nós podemos sim ser rede de apoio, e devemos ser. Devemos nos sensibilizar. O máximo que podemos dizer para uma pessoa nesse sentido é, eu estou aqui. Se precisar, aqui estou. É o que Ruth está fazendo na vida de Noemi. Ruth perdeu o marido, não esqueçam disso. Ela perdeu o cunhado e perdeu o sogro. Noemi, ela perde o marido e os filhos. Há ou não diferença nisso? Mas ela diz, onde você for, eu vou atrás. Ruth se dispõe a ser rede de apoio. O suporte de Ruth foi essencial para que Noemi pudesse dar os primeiros passos na reconstrução da sua existência. Isso nós chamamos hoje de ressignificar a própria existência, ou ressignificar a vida. Porque não há cursos de como viver sem marido, sem mulher, sem filhos, sem pais. Não tem isso. Acabei de ter um certificado aqui, fiz um curso em EAD de como viver sem mulher. Que loucura, já pensou que existia um treco desse? Não existe. E nós precisaremos ressignificar a nossa existência. Em Deus, sim, mas Deus vai usar gente. Ok? Eu disse aqui na segunda-feira para os homens, evite o isolamento, porque o isolamento corrói, destrói e mutila. Eu vejo gente todo dia se isolando. Isso não é bom, isso não é saudável, isso traz profundas marcas na existência humana. Noemi, se ela se isolasse, possivelmente ela ia desembocar da depressão para a ideação suicida. Não tenha dúvida disso. Mas Ruth estava ali. E aí então eu tenho aqui algo para a gente pensar. A importância de não enfrentar a perda, a dor, o luto sozinho. Deus nos faz cercar com pessoas que podem nos ajudar em tempos difíceis. E aí entra o papel de amigos, de parentes, de irmãos em Cristo. É muito importante eu estar aberto para isso. E sensível para isso. Quem está sofrendo? Quem está vivenciando perdas? Vale dizer, deixa eu abrir um parênteses aqui, quando se fala de luto, a gente só pensa na morte de alguém. Esse é um dos lutos. Perder o emprego também é luto. Não é? Perder uma perspectiva profissional também é luto. Há vários tipos de luto e nós precisamos saber lidar com isso. Se eu não estou enganado, foi em 2002 que eu preguei esse sermão aqui, das 4 referências de pessoas. Lembra aquele menino que estava mortinho da Silva no caixão, enterradinho, assim, estava lá, enterrado não, estava sendo levado, quando Jesus está passando ali na aldeia de Naim? Lembra disso? E eu disse naquela feita, naquele momento, que deve ter sido um susto monstruoso quando Jesus manda parar aquele negócio. Ele dá um breque naquele sepultamento, já percebeu no texto? A mãe está se estrebuchando de chorar e Jesus diz assim, o que está acontecendo? E aí Jesus olha para aquele defunto e diz assim, Efatá, em aramaico, ele diz, levanta. E a encrenca é que o menino levantou. E eu fico imaginando aqueles 4 cabras que estavam segurando aquele caixão, que susto da pega eles não teve? Já pensou, você segurando aqui a haste de um caixão, e o menino, o jovem, levanta do caixão, senta no caixão, aí eu largava. Soltava, aqui não, vou segurar esse negócio não. E diz o texto que o menino começa a falar,
Percebe? Porque jovem saudável fala até os cotovelos. Jovem calado é deprimido. Jesus trata cada um na sua realidade. Aquela menina, lembra da Talita? Comi, ou seja, menina, te digo, levanta. E ela também desperta. E aí Jesus diz assim, dá de comer para essa adolescente, meu Deus do céu, porque coisa boa, adolescente com saúde come até as paredes. Eu acho isso precioso em Jesus. Ele olha para a vida da gente, ele sabe lidar com aquela velhinha arcada, toda vendo a vida num grau de 45. E aí Jesus endireita a velhinha, ela fica durinha. E ela vai andando. Jesus tem uma maneira linda de lidar com cada um de nós em todas as fases da vida. E isso me inspira a olhar também para isso. Eu não posso exigir que um senhor aí de 60, igual eu, ou de 70 anos, vai correr 14 km agora em 1h30. Nós vamos morrer se fizer um negócio desse. Não é? Não dá mais. Não dá. E Jesus entende isso. E eu preciso também entender isso. O que me chama a atenção aqui nessa rede de apoio é que Ruth, ela se dispõe a estar ao lado de Noemi com todas as implicações da vida de Noemi. Isso é tão profundo que ela vai colher espigas no campo de Boaz, não é isso? No capítulo 2, de 1 a 23, há uma terceira lição aqui que eu quero deixar para a gente. Deus sempre está trabalhando em meio à minha dor, quando eu me disponho a externar a minha dor, quando eu resolvo ser cuidado pelo Senhor. E vale dizer que quem é cuidado não define a forma do tratamento. Já percebeu isso? Eu já tive algumas pessoas na minha caminhada, como pastor, que já me disseram, não, o senhor vai me tratar, mas tem que ser assim, 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 assim. A vontade que eu tenho humanamente falando é dizer assim, se vira. Se você está definindo o medicamento, então, para que precisa de mim? Não precisa de mim não, faz do teu jeito. Quem sabe, se resolver, amém. Se não resolver, você volta mais quebrado ainda. Não é? Já viram isso? Pessoas assim? Não, só eu que participei dessas coisas esquisitas da vida. Né? Pessoas que acham que sabem. Mas Deus trabalha em meio à minha dor. Ao chegar em Belém, Ruth começa a trabalhar no campo de Boaz. Deus move os eventos para que Ruth encontre o favor com Boaz, apontando assim que a sua providência estava presente. Em outras palavras, eu quero lhe encorajar, porque eu sei que essa é uma das grandes facetas que o adversário tem contra as nossas vidas. Há momentos de dor na nossa existência que a gente começa a achar que Deus não está nem aí, ou que Deus esqueceu da gente, ou que Deus não está se importando. Eu vim aqui essa noite para dizer, Deus se importa com cada um de nós. Deus se importa com cada detalhe da nossa caminhada. Embora pareça ser um silêncio mortífero, Deus está trabalhando. Eu não preciso saber como, eu preciso crer que Ele está. Essa é a grande diferença. Deus não precisa, Ele nunca exigiu de mim, nesses 49 anos que eu conheci Jesus. Nesses 49 anos, Ele nunca exigiu de mim que eu compreendesse os planos dEle. Simplesmente Ele quer que eu os aceite. Essa é a grande verdade. Deus nunca exigiu de mim que eu compreendesse. Eu preciso crer que Ele está agindo. Deus está trabalhando nos bastidores da existência de Ruth e de Noemi. Não há dúvida. Isso me faz lembrar de uma outra declaração que Paulo diz, lá em 8:28 de Romanos, ele diz, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. E nessas todas as coisas inclui os processos de dores e de adversidade. Por mais complicado que seja isso, tá? Deus está nos ensinando. E Deus é bom nisso. Deus pega escombro, entulho e ergue um grande edifício para a glória do nome dEle. Deus pega aquilo que sobrou. Porque há guerras que nós vivenciamos que só sobra o pó.
É ou não é? Parece que foi uma coisa interminável. Só que eu queria declarar algo aqui essa noite para nós. Ainda que ele trabalhe de forma silenciosa, eu queria lhe encorajar a ter esperança nele. E por último, Noemi me ajuda a entender que há sempre um propósito maior em meio à dor momentânea da minha existência. Paulo chega a declarar que esta breve e momentânea tribulação, ou coisa chata de ouvir isso de Paulo, porque para ele é breve e momentâneo. Agora, quando a gente entra na guerra, eu não sei de você, mas eu nunca vejo as lutas como breve e momentânea. Mas Paulo diz, a breve e momentânea tribulação produz para nós um peso em glória. Há um peso eterno nisso tudo. Não foi diferente com Noemi. Nós lemos, e se você ler o capítulo 4, leia hoje. Ao chegar em casa, dá tempo, são 4 capítulos, é rapidinho. Dos versos 13 a 17 de 4, é o final da história. Nós vamos ver que no final, Ruth casa com Boaz, tem um filho chamado Obed, que vai crescer, casar, vai nascer de Obed Jessé, de Jessé vai nascer Davi, e da raiz de Davi, da descendência de Davi, nasce o Redentor Jesus Cristo. Deus tinha ou não tinha um plano? Lindo, maravilhoso. Nós enxergamos embaçado. Deus enxerga de forma muito nítida. É tão precioso que quando ela volta para Belém, as mulheres dizem, aí, Noemi, ela diz, não, é Mara. O negócio é Mara. Lá no final, no capítulo 4, essas mesmas mulheres voltam para a cena, no palco da vida de Noemi, e diz assim, Deus é melhor para você, Ele te deu um filho, um neto, melhor dizendo, que está nos teus braços, ele usa o termo filho, porque é descendência, e é melhor do que muitos maridos. Olha que coisa preciosa. As mulheres ao lado de Noemi viram a graça de Deus. Deus restaurou a alegria de Noemi por meio da sua nora Ruth, dando a ela um neto. A mulher que se chamava Amarga, agora experimenta a graça de Deus e o plano redentor, um plano de acolhimento. O final feliz de Ruth e Noemi me lembra que a dor que eu passo não é permanente, não é para sempre. Ela é momentânea, e aí eu entendo porque Paulo fala, é breve, é momentâneo. Isso me faz lembrar, apenas como analogia, a dor do parto de uma mulher. Diz a Bíblia, Jesus já falou sobre isso, que aquela dor, e graças a Deus que o homem não sente isso, porque eu acho que desmaiaria umas 10 vezes só por ter contração, né? Mas o parto normal diz que é isso aí mesmo. Carla teve, e diz que é assim, uma dor terrível, mas quando a criança sai, a placenta sai, acabou a dor. É isso mesmo? Não. Eu não sei, nunca vou saber, não faço ideia e não quero, né, em nenhum momento sentir esse negócio, não. Mas, de fato, é breve e momentâneo. A dor que eu e você sentimos, eu queria nos encorajar essa noite a, primeiro, não maquiá-la. Não adianta comprar um grande conjunto de maquiagens e colocar para disfarçar a dor. Dor é dor. A minha dor difere da tua. A tua dor difere da minha, mas é dor. E nós precisamos aprender a respeitar a dor um do outro. Nós precisamos estar dispostos a ser rede de apoio, ou pedir apoio em uma rede. E aí eu trago 2 desafios. Se você está sofrendo, que você se abra, que você externe a sua dor e busque apoio. Se você não está com dor nenhuma, louvado seja Deus por isso, se disponha a ser Ruth na vida de alguém. Se disponha a ser este elo de apoio.
porque Deus está trabalhando. Deus não parou. Sabe o salmo que eu acho lindo demais? É o salmo de número 4, que diz que Ele não dorme. Ele não dorme. Eu durmo. Eu tenho necessidade de dormir. O Salmo 121 diz que o guarda de Israel não sai da guarita. Está em sentinela e não cochila. Esse é o nosso Deus. Está presente na nossa vida.